Axis às 10, ele acontece todas as últimas quintas-feiras de cada mês, e hoje a gente tem aí a oportunidade de tratarmos de um tema muito relevante, que são as questões ligadas ao patrimônio da nossa igreja, né? Então, são os imóveis eclesiásticos, os principais gravantes e seus reflexos na gestão. Nós temos uma dinâmica, né, de sempre trabalharmos aí durante 40 minutos a apresentação. Então, o Namilton, que é consultor do Axis e trabalha e milita no terceiro setor praticamente a vida profissional dele toda, ele tem atuado no terceiro setor, com instituições sem fins lucrativos, e ele vem abordando aqui para a gente hoje esse tema. O Axis, né, só para aqueles que estão tendo contato conosco hoje pela primeira vez, a nossa equipe de profissionais já atua há mais de 15 anos no segmento religioso católico. Nós trabalhamos exclusivamente para a Igreja Católica, com desenvolvimento de atividades para arquidioceses, dioceses, províncias. Então, são mais de 500 obras católicas atendidas e mais de 200 entidades eclesiásticas atendidas. Então, nós já estamos atuando com a Igreja há bastante tempo. E sabemos que a igreja, como a segunda maior entidade hoje no nosso país, que é a detentora do patrimônio, ela só perde para o Estado. Então, essas questões voltadas para o patrimônio são de extrema relevância. E a gente reuniu diversas questões aqui no dia de hoje para podermos abordar com os senhores. Além dessa abordagem que a gente tem no dia a dia da consultoria, nós temos duas formas diretas de comunicação com os nossos clientes e não clientes também. Então, nós trabalhamos com um boletim, um boletim que esse boletim, durante a pandemia, ele foi quinzenal, até pela nossa necessidade ali de informação naquele momento. Hoje, a gente passa a reunir as informações mensalmente, e logo no final, para o início de cada mês, nós divulgamos essas informações. O boletim, só para poder registrar aqui para os senhores e para aqueles que ainda não recebem, basta se cadastrarem conosco, no nosso site ou com a nossa equipe da área de comunicação, que a gente passa a enviar todas essas informações, que são informações coletadas pela nossa equipe técnica nas diversas áreas de atuação: educação, saúde, assistência social, orientações da nossa igreja, orientações da Santa Sé, ou seja, notícias relevantes a respeito da nossa igreja, que tem a ver com a nossa igreja, e a gente repassa essas notícias através desse boletim mensal. E nós também temos, saiu agora no último mês, em junho de 2022, a revista Vertentes, né? Nessa revista a gente tem um caderno especial, nessa edição a gente tem um caderno especial da área de educação, mas também tratamos de diversos assuntos dentro da revista. Essa revista, que já está disponível gratuitamente também no nosso site, ela pode ser baixada na íntegra ou pode ser lida de forma online na nossa plataforma. Ela trazem diversos conteúdos também da nossa igreja, né? Essa é a nossa intenção, de trazer, de socializar a informação, de socializar o nosso conteúdo. A nossa equipe de comunicação já disponibilizou aí também o link no chat, para que os senhores e as senhoras tenham interesse, possam também baixar a nossa revista. Bom, a nossa dinâmica hoje de trabalho é com o Namilton Coelho, que é o nosso consultor master, que vai tratar especificamente do assunto. Eu sou o Márcio Moreira, um dos sócios do Axis, e vou fazer aqui a mediação das perguntas. As perguntas, elas podem ser encaminhadas via chat dessa própria plataforma, ou via o celular da nossa equipe de comunicação. E aí, ao final, os 20 minutos finais, a gente se dedica a esse debate, a respondermos as perguntas. Lembrando que o conteúdo será gravado e disponibilizado nas redes sociais, na plataforma do YouTube, que o Axis tem no canal do YouTube. Então, isso vai ficar também disponível lá para aqueles que tiverem interesse. A reprodução e utilização desse conteúdo, caso tenham interesse, também ela é gratuita, e fiquem à vontade, se houver interesse.
É claro que a gente só solicita que seja feita a citação aí dos autores do material. Então, vamos direto ao assunto, eu vou passar a palavra para Milton, professor e consultor do Axis, que vai dar sequência aí na nossa abordagem. Lembrando que eu estarei aqui monitorando o chat e também o celular da área de comunicação, para que possamos receber aí as perguntas. Milton, seja muito bem-vindo, muito obrigado e bom trabalho e boa sequência. Bom dia, Márcio, obrigado. Bom dia a todas e a todos. É um prazer muito grande estar aqui novamente no Axis às 10, tendo o prazer de discutir alguns pontos relevantes para a nossa igreja e nas suas instituições espalhadas pelo Brasil afora. Como o Márcio comentou, muito que a gente vai dizer aqui tem base nas nossas experiências em trabalhos junto às congregações, dioceses, arquidiocese e hospitais, escolas, todos vinculados à Igreja Católica. Então, primeiro, a questão, nós estamos falando aqui de bens eclesiásticos, né? E vamos falar um pouco de uma fundamentação do assunto para depois a gente adentrar na questão dos gravames de forma mais específica. Então, se a gente olha o Cânon 1300, o Cânon 1300 ele fala das doações de bens com destinação específica. Então, a nossa igreja, já de muito tempo, já preocupou-se com a questão da destinação com bens com destinação específica. O que são os bens com destinação específica? A igreja recebe muitas doações, né? Aliás, toda a manutenção dela, em princípio, decorre de doação dos seus fiéis. E aí o Cânon 1300 diz lá, as vontades dos fiéis que doam ou deixam os próprios bens para causas pias, por ato intervivos ou por ato causa-mortes, que é testamento, né? Uma vez que aceitas legitimamente, sejam cumpridas com todo cuidado, mesmo no tocante ao modo de administração e destinação dos bens. Então, a igreja vem e fala, olha, tudo que você aceitar por doação, você vai cumprir aquilo que foi a vontade do doador. É isso que o Cânon está dizendo aqui. Essa foto, essa imagem aí, está falando um pouco das pétalas aí, as pétalas diz respeito ao tipo de sangue, né? Então, quando você doa um sangue, é para uma destinação específica. Então, é uma vinculação que a gente fez quando a gente recebe alguma coisa em doação, aquela doação já vem com destinação específica. O Cânon 1267, no seu parágrafo 2º, fala também da recusa de ofertas. Essa foto aí, primeiro, está lembrando do cavalo de Troia, né? Que nem toda doação, nem tudo que você recebe em doação, pode, às vezes, trazer o benefício que, a priori, se almeja. Mas aí, o Cânon vem assim, as ofertas mencionadas no artigo anterior desse Cânon aí, que diz que tudo aquilo que é recebido pelos superiores, né, da igreja, presume-se doados à própria igreja. Então, é um bem da igreja. Então, eles falam que não podem ser recusadas, a não ser por justa causa. E aí foi muito sábio essas questões do cânone, porque não você receber, depois que você recebe uma doação, eventualmente você traz a obrigação, você recebe também a obrigação de cumprir encargos que eventualmente você não dá conta de cumprir. Então, o cânone a gente fala, olha, avalia primeiro. Não recusa, não, porque a gente vive da graça dos fiéis. Mas avalia primeiro. Mas se você não receber, que seja por um motivo justo, né? E aí, o que a gente percebe em alguns casos, a igreja, inclusive, algumas arquidioceses, dioceses, tem avaliado com bastante ênfase essa questão de receber doações e que nela constem gravames. Por exemplo, gravames, às vezes, é um encargo, né, que a gente chama. A pessoa faz e fala, eu estou te dando esse bem, mas em contrapartida você vai cuidar de mim a vida inteira, ou do meu irmão a vida inteira, ou de uma pessoa a vida inteira. Eu estou te dando isso aqui, mas você nunca mais vai vender. Estou te dando isso aqui e você vai ter que construir aqui uma determinada instituição, um asilo, uma escola. Enfim, esses encargos devem ser hoje avaliados com mais cuidado. Por quê? Esses bens que são incorporados à igreja, em regra, eles durarão por muito tempo na igreja. Não é a política da igreja desfazer dos seus bens. Então, em regra, vai ficar aí de 50, 100, 200, 300 anos. Então, avaliar com cuidado os encargos assumidos. No livro do Papa Francisco, de 2018, A Força da Vocação, ele reflete essa questão de a igreja avaliar as suas obras. O que ele chama de peso nas obras, ele traz a seguinte reflexão. É certo que muitas vezes
nos vemos com estruturas pesadas e grandes colégios, instituições de ensino, hospitais, projetos diversos, mas com poucas forças e com poucos religiosos. Ah, tá, desculpa, então. Nesse caso, teremos de discernir, tudo bem. né? Teremos de distinguir entre obras e trabalhos. Nem todos os trabalhos são obras. Às vezes as obras têm nos esmagado, mas é preciso discernir. Ou seja, o Papa nos traz aqui essas questões que a gente está tratando aqui um pouco de gravamos sobre bens imóveis, mas às vezes aquilo que a gente recebeu, aquilo que a gente está com as nossas estruturas, como que ela está no dia a dia? Nós estamos conseguindo fazer a missão da igreja através desses bens, através desses imóveis? Estamos conseguindo também manter o carisma? Enfim, como que está essa reflexão sobre os imóveis? Então, é uma questão importante do Papa que vem trazendo aí dentro dessa questão de imóveis. E também em relação à proteção dos bens, aí o cânone 1284, ele fala que cuidar, que a igreja deve cuidar, os administradores devem cuidar, que a propriedade dos bens eclesiásticos seja garantida de modo civilmente válido. Aí o que ele fala aqui? Olha, os bens eclesiásticos, a gente já viu aí, que são todos os bens pertencentes à igreja, escolas, hospitais, todas as suas obras, né, tem bens, esses bens a gente chama de bens eclesiásticos. Então, o que é garantir civilmente válido? Qual que é o documento que em cada localidade, mundo afora, garante à igreja a propriedade daquele bem, de modo civilmente válido? Porque, canonicamente, às vezes a pessoa doa um bem, determinado bem, aquele bem passa a pertencer do ponto de vista verbal, mas não é um modo civilmente válido. Então, o cânone já fala isso aqui para cada um no seu território, onde atua, observe as normas. E aí, também, no cânone 1284, no parágrafo 2º, vem lá das aplicações das leis civis. E ele fala assim, observar as prescrições do direito canônico e do direito civil, né? O direito canônico são os cânones, do direito civil as normas de cada país. E, principalmente, cuidar que a igreja não sofra danos por inobservância das leis civis. E aí começa a adentrar um pouco no nosso tema, que é falar assim, olha, o que eu estou... De que modo eu estou gerenciando os bens da igreja, observando as leis civis, e que a inobservância de uma lei civil ou de uma norma civil não traga o prejuízo aos bens da igreja. Então, aí o cano vem e já dá essa seara de falar, olha, recebendo um bem, observe os encargos que o doador quis. Depois que recebeu o bem, você vai pegar toda a tratativa civil e garantir aquela propriedade da igreja sobre aquele bem. Então, até agora foi isso que a gente conversou. Porém, aí vem o Código Civil, Lei Brasileira, fala assim, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, o Código Civil fala assim, olha, quem que é o proprietário? O proprietário, aquela pessoa que é o dono, ele faz o que ele quiser com os bens dele, inclusive reaver daquele que tomou de forma injusta, invasões, né? Então, é esse critério que o Código Civil, no seu artigo 1228, traz. E aí, ele continua falando assim, transfere inter vivos, ou seja, entre as pessoas, a propriedade mediante o registro translativo do registro de imóveis, ou seja, a escritura, né, de compra e venda, escritura pública de compra e venda. Enquanto não se registrar essa escritura na matrícula do imóvel, o alienante, que é a pessoa que nos vendeu ou nos doou, né, continua a ser havido como dono do imóvel. E aí começa um pouco, todo mundo já sabe daquele ditado popular de que quem não registra não é dono, muito por causa do que a lei já traz. Olha, se você não registrar no documento lá da certidão de nascimento do imóvel, que é a matrícula do imóvel, que você é o proprietário, você, pela lei civil, a rigor, não é o dono, documentalmente, daquele imóvel. Então, em regra, é isso aqui. Óbvio que tem muitas discussões a respeito dessa possibilidade, mesmo não estando na matrícula, você fazer uma ação judicial, passar a ser dono, são outras situações que a gente pode discutir mais à frente. E aí, o que a gente precisa também entender? Que a questão de irregularidade nos imóveis é uma questão histórica no Brasil. Tem uma pesquisa feita pelo Ministério do Desenvolvimento Regional sobre os imóveis urbanos irregulares.
Então, eles avaliam que dos 60 milhões de domicílios urbanos no Brasil, a metade está regular, ou seja, 30 milhões de imóveis está regular e 30 milhões está irregular. Então, essa divisão, esse pressuposto dessa irregularidade, pressupõe não só de imóveis que são de baixa ou alta renda, não, é no geral. E aí a gente precisa lembrar um pouco que a questão histórica no Brasil, desde a época lá da instituição das capitanias hereditárias, né, para quem lembra um pouco de história, onde foram criadas as capitanias hereditárias, os capitães hereditários, instituíam as sesmarias, que era a divisão de um tanto de terra para que as pessoas cultivassem as terras. Então, enfim, lá de trás tinha um princípio, mas na própria execução desse princípio havia também irregularidade. O capitão hereditário, às vezes, ele tinha que ficar com 20%, 80% ele tinha que dividir para os sesmeiros, né, as pessoas que cultivariam as terras. As terras ainda continuavam de posse da coroa portuguesa, mas não era bem assim a execução. Às vezes os bens que eram divididos, aquela terra era dividida, as pessoas recebiam as terras e não necessariamente cultivavam aquela terra, passava para um terceiro, passava para um documento para um terceiro, então já começa lá de trás essas coisas que não estavam bem sedimentadas. E alinhado a isso, no Brasil, todo mundo sabe, tem muitos loteamentos irregulares, terrenos e imóveis que são invadidos, não tem, às vezes, a venda, não tem um documento legal, tem construções que não são averbadas na matrícula do imóvel, não é feito de acordo com o projeto. Fora isso, a burocracia para regularizar no Brasil, que não é pouca. Então, esse contexto histórico não é de hoje. Porém, a igreja, como o Márcio bem colocou, ela é proprietária de muitos bens. Vários desses bens vêm por doação de fiéis e outros por compra, né, ao longo do tempo. Então, quando você vai comprar um bem e o bem não está regular, você não vai deixar de comprar por causa daquilo, né? Você vai fazer a compra do bem. Então, essa é uma origem histórica. Não é para nos deixar tranquilos, mas é para entender como funciona a dinâmica no Brasil. E para a gente alinhar alguns conceitos do que a gente vai conversar aqui, primeira coisa, quando a gente falar de gravame, a gente quer dizer o quê? É uma condição estabelecida quando alguém doou um bem, né? Ele doou o bem e o donatário, que recebe, a pessoa que recebe, chama donatário, tem que cumprir algumas condicionantes. Então, pode ser, um gravame pode ser isso, o gravame pode ser, eu quero que aqui nesse bem que você recebe, você mantenha isso como escola, gratuita ou não gratuita, você nunca pode vender esse bem aqui que eu estou te dando. Então, enfim, isso é um gravame. Gravame também, quando a gente falar, pode representar o quê? Representar uma hipoteca, uma garantia, uma penhora que está lá na matrícula do imóvel. Às vezes pode também ser uma servidão, às vezes tem um imóvel que, quando se compra, tem uma servidão gravada lá. O que é servidão? Às vezes é passar uma rua naquele imóvel, passar rede elétrica, rede de água. Então, isso também é um gravame. Usufruto, né? Às vezes a pessoa dá um bem para a igreja e fala assim, olha, eu vou te dar o bem e eu vou ser o usufrutuário desse bem até eu morrer, ou seja, eu vou morar nesse bem até eu morrer. Então, isso é gravame. Quando a gente falar de empenhorabilidade, esse termo, quer dizer que o bem, quando a gente recebe, ele não pode ser penhorado, ele não pode ser dado em garantia com dívidas que eu tenho. Então, ele vem e dá o nome de empenhorabilidade. O outro termo, quando a gente fala incomunicabilidade, quer dizer o quê? Exclui o bem da comunhão. Comunhão, nós estamos falando comunhão conjugal, né? Quando o cônjuge que recebe aquele bem, ele não compõe o patrimônio do casal, é só daquela pessoa. Então, alguém doa um bem para alguém e fala assim, esse bem tem uma cláusula de incomunicabilidade, ou seja, ele é só seu, não é das pessoas que estiverem na vida conjugal com você. Então, ele não comunica. O outro termo que a gente vai falar é sobre inalienabilidade. Inalienabilidade é o termo que proíbe a venda daquele bem. Então, eu ganhei aquele bem, né? E esses termos de empenhorabilidade, incomunicabilidade, inalienabilidade, são termos que decorrem de bens que a gente ganha. Então, quem nos doou que pode colocar esses gravames. Aí, quando alguém coloca um gravame de inalienabilidade, significa que eu vou receber aquele bem, eu não posso vender e nem dar para outras pessoas, ele tem que ser sempre meu. E aí, quando a gente tem essa cláusula de inalienabilidade, a gente precisa observar que
essa cláusula implica que o bem também não pode ser dado em garantia, o bem não pode ser comunicado com nenhuma outra forma, né, jurídica, então ele é todo separado. Por isso que é importante a gente compreender bem esses termos, porque eles têm poder depois de instituído, né? E retroatividade quer dizer o quê? Às vezes eu recebo um bem com essas condicionantes que eu falei. Às vezes um bem está lá, foi doado pela prefeitura à organização religiosa ou à escola, falando assim, olha, em 5 anos você tem que construir aqui uma igreja. Ah, em 2 anos tem que construir uma creche. Se você não fizer isso, o bem volta para mim. Para mim quem? A prefeitura. Ou às vezes o próprio doador vai dizer, isso aqui volta para o patrimônio dos meus herdeiros. Então isso chama retroatividade. Ok? Então, só para a gente alinhar os conceitos básicos do que a gente vai comentar mais para frente. Aí, agora, eu pediria a Karina, por gentileza, a gente vai fazer 2 perguntas rapidinho, é uma enquete, aí pediria que cada um que tivesse aí respondesse, é de forma anônima, não vai aparecer nome de ninguém. São 2 perguntas, 1 minuto para responder, por favor, e depois, mais para frente, a gente comenta sobre essa enquete. Karina, coloca, por gentileza, na tela para responder as 2 perguntas, por favor. Então, aí são 2 perguntas, viu, gente? Por gentileza, aí, responda, tem as opções aí, é rápido, é 1 minuto só. E aí, depois que responder, clica aí nesse botãozinho direito aí, sabe, submit, para poder encaminhar a resposta. Não precisa preocupar, tá? Não vai aparecer ninguém. É só para a dinâmica aqui dos nosso trabalho de hoje. Hamilton, enquanto o pessoal responde as 2 perguntas, só lembrando que a gente vai disponibilizar, né, ao final do nosso encontro, um artigo da doutora Rosana, que trata exatamente dessas questões patrimoniais, parte do assunto que você está tratando aqui conosco hoje. Um artigo, então, que foi publicado na revista Vertentes, na penúltima revista Vertentes, e também a gente vai encaminhar uma avaliação desse encontro para aqueles que puderem também fazer uma avaliação desse encontro. Te devolvo a palavra aí, Hamilton, muito obrigado. Obrigado, Karina. Pode tirar, por favor. A gente vai, então, dar continuidade, depois a gente fala das respostas. Obrigado a todos que responderam. Então, vamos falar de algumas situações que geram dificuldades na gestão dos imóveis. Lembrando aí os chamados contratos de gaveta, né? São aqueles contratos que a gente compra, né, algum bem, mas não leva registro na matrícula do imóvel. Mas ele falou, Hamilton, mas o imóvel nem tem matrícula. Tá, nesse caso, quando não tem matrícula, né, a gente chama contrato de gaveta quando o imóvel é devidamente registrado lá no cartório. Quando o imóvel é irregular, você vai ter um contrato só entre particulares, né? Mas em muitos casos existe a matrícula e a pessoa compra, mas não registra a matrícula. Então, não vai ser o dono, como a gente viu lá no Código Civil. Falta de título aquisitivo, ou seja, você não tem nenhuma escritura, como eu acabei de dizer, você não tem uma sentença judicial que te dá posse do imóvel, então, quase que você está naquele imóvel ali como um posseiro, né? Aquela pessoa que está ocupando, mas não tem a documentação do imóvel. O descumprimento também, às vezes, de regras construtivas, plano diretor, leis ambientais. Então, às vezes, eu vou construir que eu não tenho um projeto aprovado, começa a construir, tem embargo da obra, tem multa da obra, a prefeitura dá multa. Isso sem contar que, às vezes, pode, eventualmente, ocorrer algum acidente na obra, a obra nem está regularizada, né? Questões de leis ambientais, quando, por exemplo, tem um imóvel e é ocupado, teve um caso, por exemplo, um imóvel que estava sendo alugado a terceiros da organização religiosa, que era um posto de gasolina. E aí o posto de gasolina não está observando as leis ambientais que diz respeito à não contaminação do solo, uma série de regramentos. Quando ele saiu do imóvel, o que aconteceu? A organização religiosa teve que ter um custo para recompor
eventuais danos que ocorreram lá, porque quem estava usando o imóvel não observou que uma lei ambiental falava que para não ter a contaminação do solo, requereria algumas medidas, né, de contenção da gasolina, dos resíduos lá tóxicos, enfim. Então, questões ambientais também geram essas dificuldades. Demolições sem autorizações, ou seja, a gente demolir na igreja é pouco comum, mas pode ocorrer. A gente mais constrói sem autorização do que faz a demolição, mas pode ocorrer. E esse caso aí de demolição tem um especial reflexo que são quando os bens estão tombados. Mas ele fala assim, mas Hamilton, mas eu nem sei se o bem é tombado. Com certeza, a primeira observação que a gente vai sugerir é você conhece os seus bens, documentação dos bens da igreja que você está gerenciando, né? Conhece o gravame, conhece a documentação em específico. Teve um caso, por exemplo, da igreja em Minas Gerais, que o padre demoliu, né, o chão da igreja, e o chão da igreja era tombado. Óbvio que teve denúncia, né? E aí, no final das contas, foi condenado o padre, a paróquia e a mitra para reconstituir o piso da igreja. Aí eu pergunto, será que conseguiram recompor o piso direitinho? O piso já estava todo arrebentado. Você imagina, um custo para recompor, os fiéis que doaram ali o dinheiro, falaram assim, mas você não sabia que esse piso era tombado? Como é que você derrubou esse piso? O dinheiro que a gente deu aí, contribuiu, fez toda aquela movimentação de campanha, foi tudo jogado fora. Então, são reflexões importantes para a gente avaliar. Falta de regularização de propriedade de imóveis adquiridos via contratos de enfiteuse. Esse enfiteuse, no Brasil, aí são coisas aí, históricas, de que enfiteuse é aqueles terrenos onde o proprietário é geralmente o governo e a igreja também tem essa característica, que são bens ganhados lá, bens antigos que existem, esses contratos de aforamento, né? Alguém já deve ter tido esse... conviver com esse tipo de documentação, onde quem ocupa não é o dono. O dono faz um aforamento. O foreiro, que é a pessoa que ocupa ali, apenas tem o uso do imóvel, não é dono do imóvel, não é como se a gente comprasse o imóvel. É uma espécie de inquilino, né? Que a pessoa está lá. Então, às vezes, a igreja ela é dona de imóveis desse jeito, e às vezes também ela é pessoa jurídica que utiliza um imóvel, o imóvel não é dela. Mas, enfim, essa utilização, seja ela como foreiro, né? Pessoa que usa o bem, seja ela como dono do bem, está regular junto à matrícula do imóvel, né? Então, assim, são reflexões de casos que são mais recorrentes nos nossos trabalhos. E quais são os reflexos, né, desses de gravames, como a gente viu lá, gravames, são diversos itens, né, na gestão dessas entidades. Aqui a gente trouxe um dos gravames, isso aqui é um imóvel que foi doado a uma entidade no Rio de Janeiro em 1928. E a gente chamou isso aqui de gravames eclesiais. Quem doou falou assim, a outorgada donatária, ou seja, quem está recebendo, tem que celebrar uma missa mensalmente durante um ano, a contar da morte do doador. Então, é uma coisa. Fazer sufragar anualmente as almas dos progenitores da doadora no dia 2 de novembro, ou seja, de finados. Outra é a intenção do Monsenhor, a gente tirou o nome aqui, que é o irmão da doadora, dia 12 de outubro. Outra é a intenção, a alma da irmã doadora no dia 4 de janeiro. E outra, a alma do doador no dia do aniversário de sua morte. Ou seja, esses encargos, a gente já viu lá com os cânones, que a igreja deve observar os encargos que foram aceitos. Aí nós estamos em 2020, quase 100 anos depois. Será que esses encargos estão sendo cumpridos? Você fala, Hamilton, não sei não, e eu também não sei também como é que prova em contrário. Aqui é uma questão de cumprimento de um dever que tem a ver com a religiosidade. Talvez quem doou, o mais importante para ele é essa missa aí. Provavelmente, né? Ele falou, olha, eu vou ficar mais tranquilo se eu resguardar missa para mim, para o meu irmão, para a minha progenitora, enfim, são gravames que a gente chama obrigações eclesiais. Então, é importante saber para cumprir, para dar a um acompanhamento daquilo que a gente, igreja, se incumbiu lá atrás. Nessa mesma escritura, tem um gravame que a gente fala que é em relação à finalidade.
Primeira coisa, olha aqui a cláusula de inalienabilidade. Então, todo mundo já sabe que inalienabilidade é um gravame importante. Você não pode vender, você não pode doar, vai ficar sempre com você. E a doação tem por fim auxiliar a fundação de um asilo para meninas pobres. Então, ele fala, não podendo a donatária, ou seja, quem recebeu, alienar, ordenar ou dar de destino diverso ao objeto da doação, sob as penas legais. Ou seja, se você não fizer asilo, não for para menina pobre, você vai ter as penas e, eventualmente, as penas podem ser o quê? Voltar o bem ao patrimônio dos herdeiros. Então, é importante conhecer e analisar com cuidado a documentação que deu origem aos bens que, principalmente, foram doados à igreja, que hoje podem estar servindo como escola, como hospital, como própria paróquia, como várias outras obras assistenciais. Então, primeiro, conhecer para cumprir. Muitas vezes a gente vê casos onde que não houve análise, não se conhece essa parte, por isso não cumpre. E, em geral, nas doações, quando a gente recebe uma doação sempre é muito bom. Em geral, as doações sem gravames, você recebeu um bem, você pode vender aquele bem, pode ser utilizado de acordo com as necessidades do ente eclesiástico. Então, é ótimo. Em contrapartida, com gravames, lembrar que a inalienabilidade, a gente viu lá atrás, implica que não pode dar em penhora, em garantia para ter empréstimo, é incomunicável com qualquer coisa, né? Não pode vender, doar, permutar ou dar em pagamento. Impenhorabilidade não pode ser dado, né? Se a igreja ganhou um bem, mas está cheio de dívida, esse bem não vai adiantar muito, não. Se esse bem tiver com essa cláusula de impenhorabilidade, ele não pode ser dado em garantia. E é bom lembrar que os gravames podem ser, sim, retirados, em alguns casos, né, com justificativa. Por quê? Um dos justificativas de não se manter um gravame no bem de impenhorabilidade, por exemplo, ad eterno, é que, de acordo com a Constituição Federal Brasileira, a propriedade do bem tem uma função social, e não apenas o interesse do proprietário. Então, em muitas decisões, quando se pede a desconstituição de um gravame para um juiz, um argumento importante é esse: o bem, ele não é só de uma pessoa, o bem tem uma função maior, uma função social. Então, na hora de receber os bens, vamos olhar se, primeiro, o gravame não está sendo mais pesado do que o benefício que eu terei com aquele bem. E voltando de novo nos cânones, o cânone fala, depois que você aceitou, você analisa primeiro, mas depois que você aceitou, você tem que cumprir. Então, os imóveis sem documentação irregular, tem, por exemplo, imóvel pode ser, a dificuldade, né? O imóvel pode ser penhorado em processo de dívida do proprietário anterior. Ou seja, quem te vendeu está cheio de dívida. E aí você fala, mas na minha eu não sabia. Mas a gente pode talvez prevenir melhor. Quando for comprar um bem, né, primeira coisa, mesmo não registrando lá no cartório, verificar a documentação do proprietário, se tem dívida, certidão negativa de INSS, né? Certidão, eventualmente, lá de trabalhista. Então, vê se está com dívida. Então, cuidado que a gente deve ter. Se tiver muita dívida, desconfie. Às vezes, o preço está baixo porque a dívida que ele tem é muito. O imóvel, às vezes, é alienado novamente a outros compradores. Né? Aquela casa de vender para mais de uma pessoa. Às vezes, você não sabe isso, é má-fé da pessoa. E praticar má-fé com a igreja, né, gente, é uma questão absurda, né? Então, a parte de você, mas eu não pude comprovar que eu comprei naquela data. Como que você pode comprovar? Tem um contrato de promessa de compra e venda, não está registrado na matrícula, reconhece a firma lá, aquela que a gente vai no cartório, para provar que naquela data eu comprei, né? Para depois a outra pessoa falou, não, a sua data nesse documento é dia 2 de junho, mas não foi dia 2 de junho, foi de dezembro. Ou seja, quando você reconhece uma firma no documento, no cartório, isso dá uma legitimidade quanto que você comprou o bem. Se a pessoa comprou depois de você, em tese, vai ser menos pior para você. Se você comprou depois do outro, aí é uma causa mais difícil de ser resolvida, né? Desvalorização de imóvel para venda futura, óbvio, né, que quando você não tem o bem, quando a documentação está toda regular, ele vai valer um pouco menos do que ele vale no mercado se estivesse todo regular. Você fala, mas, Hamilton, como que eu faço isso? Primeira coisa, vamos analisar os documentos e verificar como que regulariza. Se eu tenho a intenção de vender alguns bens
para a organização religiosa ou para a entidade, eu estrategicamente regularizarei aqueles que estão com essa intenção de venda, né, para ter um imóvel mais regular. Dificuldade de obter financiamento bancário para reforma ou mesmo para vender. Quando a gente vai no banco pedir um dinheiro emprestado para fazer reforma naquele bem, a primeira coisa que o banco olha, esse bem na matrícula do imóvel está com as edificações registradas essa matrícula? Ou, às vezes, quando eu vou vender aquele bem, alguém vai comprar de mim vai pegar um financiamento bancário. O banco, a primeira coisa para vender, para dar um dinheiro para a pessoa comprar aquele seu bem, se ele não tiver todo registrado com a BITS, com as construções, tem dificuldade de obter financiamento. Aplicação de multas pelo poder público por falta de regularização de edificação. Olha, isso aí, essa questão de aplicação das multas pelo poder público, foge um pouco do nosso controle, mas ele vai te dar multa porque, às vezes, a construção ali está irregular, às vezes você não tem ali um alvará de funcionamento, né? Isso é documentação de imóvel, você não tem, às vezes, o documento de bombeiro, isso tudo é regularização de documentação de imóvel. Penhora de dívidas do dono anterior, ou seja, o dono anterior devia muito de IPTU na hora que a gente comprou, não deu para olhar o que estava devendo, não fez essa análise eventualmente, e aí essas dívidas anteriores, apesar das entidades sem fins lucrativos e organizações religiosas serem imunes ao pagamento de IPTU, ela é imune a partir do momento que ela comprou. As dívidas anteriores, ela não tem imunidade. E, no caso, às vezes, a impossibilidade de vender para terceiros, porque tem dívida registrada na matrícula por credores. Às vezes, quem te vendeu tinha lá uma hipoteca antiga, e a pessoa falou com você, não pode ficar tranquilo, isso eu já paguei. Eu vou ficar tranquilo assim, então eu vou te dar uma parte agora do dinheiro, e você vai dar a baixa aí nessa dívida que você disse que pagou. Porque se ele não fizer isso, e depois a gente não conseguir provar que aquela dívida foi paga, o dono daquela dívida vai eventualmente cobrar do novo dono aquela dívida que era do dono anterior. Ok? Vamos aqui ver como é que foi aquelas respostas da enquete. Karina, coloca por gentileza aí como é que foi a resposta aí daquela enquete, aquelas duas perguntas aí para a gente ver, por favor. Então, que bom, né? Nas respostas aí, alguém falou assim, a primeira pergunta, os gestores da sua entidade têm conhecimento da existência de gravames nos imóveis? 61% falou que sim. 17% falou que não. E 22% falou que não sabe. Então, o que remete a isso, gente? A importância que a gente já sabe de que, primeiro, eu sei dos gravames e sei de todos. Se eu não sei, ou nem sei se tem, vamos analisar. Aí, embaixo, na segunda pergunta, foi assim, você sabe como os gravames em imóveis podem, na prática, afetar a gestão da sua gestão patrimonial e financeira? 54% falou que sim, que sabe, que tem noção. 17% falou que não e 28% passou parcialmente. Então, isso é uma resposta muito boa e reflete mesmo a realidade que a gente tem visto. E o importante é a gente participar de fóruns como esse, discussões como essa, para nos ajudar, né, a cada hora a gerir melhor, ter o cuidado eclesiástico sobre os bens como manda a norma da igreja. Obrigado, Karina. Isso aqui eu vou fechar, vamos continuar. E, de acordo com essas ações, o que a gente pode ter de ações para diminuir ou evitar, né, esses impactos decorrentes de pendências ou gravames? Essa imagem aí, toda vez que o tempo está para chuva, né, gente? Pode ser realmente uma chuva, a gente se prepara para a chuva, ou pode não ser do tamanho que a gente imagina o problema. Então, quais são as ações que poderiam nos ajudar? Então, analisando algumas alternativas, por exemplo, a matrícula em nome do imóvel está em nome do proprietário anterior. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos pegar o documento que a gente tem de escritura pública de compra e venda e registrar lá na matrícula do imóvel. Se eu tiver uma sentença aquisitiva, o que é sentença aquisitiva? Quando a gente tem uma sentença judicial, né, de uso capião, e coloca lá na matrícula. Na minha empresa não tem documento nenhum, não. Se você não tem documento nenhum, comece, então, a avaliar a possibilidade de uma ação judicial de uso capião. Né? Ou se ainda quem te vendeu estiver vivo, estiver rodando por aí, ver a possibilidade de formalizar a venda ou formalizar a doação. Né?
Imóveis recebidos em doação sem averbação. Eu acabei de comentar. Se o doador estiver vivo, vamos lá documentar, porque de boca, né, gente, muita coisa não vale, ou quase nada vale nesse Brasil de boca. E se for órgão público, né, às vezes o órgão público doou, mas não passou o documento, então se tiver a lei que doou aquele bem para a entidade, pega aquela lei e registra na matrícula do imóvel. Mas se o doador já tiver falecido, né, se foi por herança, vê se os familiares podem oficializar essa doação. Né? Às vezes a pessoa fala, não, meu pai ou minha mãe queria realmente dar isso aí é seu, eu vou lá assinar e vou doar para você. Ótimo. Se eles não quiserem, aí é avaliar de novo a questão de ação judicial de uso capião. Lembrando que, pela norma brasileira, não tem uso capião se o dono da terra for um ente público, né? Se for prefeitura, se for estado, se for união. Então, sobre esses aí, não tem uso capião. Aí é negociação, né? Para que aquele bem que já está sendo utilizado há mais de anos, 100 anos, 50 anos, 200 anos, vá para a entidade religiosa ou pela associação civil, quando o caso de creche, escolas. E a existência de cláusulas de inalienabilidade. A gente viu que inalienabilidade você não pode fazer quase nada no imóvel, né? Não pode vender, não pode doar, não pode dar em garantia. Então, se o doador estiver vivo, chama ele para conversar, e fala assim, olha, vamos tirar esses gravamos aqui, porque eu estou mais tendo dificuldade com o que você me deu do que eu realmente tenho como cumprir. Agora, se quem te doou e pôs essa cláusula foi um órgão público, prefeitura, Estado ou União, aí é a analisar, né, a eventualidade de transferir esse ônus para um outro imóvel, eventualmente se tenha, explicar, então, para o poder público, olha, eu preciso tirar isso aqui, esse gravame de inalienabilidade, que eu vou vender esse bem e comprar um outro e fazer essa finalidade que você já tinha me pedido quando me deu o outro bem. Então, é analisar essa transferência ou de ônus para um outro imóvel, ou, se conseguir, no melhor dos mundos, retirar o gravame. Então, se o doador tiver falecido, não tem como mais ele retirar, porque ele deu foi no testamento, aí tem que se avaliar esses reflexos, por que aquele reflexo é negativo, e entrar com ação judicial para retirar ou rever os termos. Então, na legislação brasileira, naquele princípio constitucional que a gente comentou no início, o bem ele não é eternamente gravado com uma pendência, né, por tantos anos. Então, você vai justificar para o juiz que eu não tenho como ficar com aquele imóvel, porque o imóvel é grande demais, eu já não consigo mais produzir os efeitos que o dono, que o doador me deu, por conta disso, eu não tenho dinheiro, não consigo manter o imóvel muito grande, essa região mais aqui não atende ao que antes atendia. Então, tem que justificar para que o juiz baixe essa inalienabilidade que está no bem. Hamilton, 3 minutos, tá? Beleza, Márcio, obrigado. Quando tem também destinação específica, ou seja, alguém doou, falou assim, aqui vai ser uma creche. E às vezes você não consegue mais ter creche naquele lugar, porque não existe. As pessoas já foram ali, às vezes o poder público já tem escolas, aí talvez não tenha outra destinação. Então, se o doador estiver vivo, pede ele para ver se retirar essa destinação específica. Se for órgão público, da mesma forma, explicar por que você não consegue mais ter aquele imóvel com aquela destinação que ele te obrigou a fazer e que você aceitou lá atrás. Se o doador tiver falecido, só pode ser retirado judicialmente. Vai explicar para o juiz da mesma forma. Olha, eu não consigo ter esse bem está mais me trazendo complicações do que eu não consigo manter. O doador queria que eu fizesse uma obra essencial para ajudar os pobres, eu estou ficando mais pobre do que o pobre que eu estava ajudando, porque esse bem está tão pesado para mim que eu vou também precisar de ajuda dos outros, porque está sendo um encargo, está sendo um peso nas obras, lembrando lá a fala do Papa Francisco, da gente refletir o peso das obras, né? Então, tem um pouco a ver com essa questão aqui. Para finalizar, vai caminhando para o final, quando tiver garantias do imóvel, né? O imóvel foi dado em garantia para um empréstimo, né? Que a pessoa tomou, ou mesmo a entidade tomou, né? A organização religiosa tomou lá atrás, ver se a dívida foi quitada, pedir ao credor uma certidão, levar na matrícula do imóvel e dar baixa naquele gravame. Se for dívida, né, que já estiver em andamento, você fala, não, Hamilton, isso aqui ainda vai demorar mais 5 anos para acabar de pagar. Então, acompanha mais de perto, né, para poder, tão logo quite a dívida, dar baixa na matrícula do imóvel. Por que isso, gente? Que é muito importante.
Quando, às vezes, a gente vai vender o imóvel, vai negociar o imóvel na permuta, quando vai avaliar a matrícula, a documentação, tem um gravame lá de uma dívida de hipoteca lá de 30, de 10, de 15 anos atrás. Isso demora para dar baixa, né? E quando for construções que não estão na matrícula do imóvel, que é muito comum, às vezes você ganha um terreno e ao longo dos anos foi construído. E tem lá, às vezes, um patrimônio enorme. Então, a primeira questão para regularizar, tem que elaborar um projeto do que existe e ver as condicionantes da prefeitura local para aprovação daquele projeto do que foi construído. Feito isso, tem que retirar as certidões de INSS, negativo do INSS, e averbar aquela construção na matrícula do imóvel. Não é uma questão simples, é uma questão que deve ser planejada, mas ela deve ser buscada, né, para resguardar de um modo civilmente válido o patrimônio da igreja, né? E se o imóvel for tombado, aí o cuidado é dobrado, né? Porque lembrando que o imóvel tombado, sobre aquele imóvel, existe uma questão, às vezes, local da prefeitura, existe, às vezes, órgãos federais, do IPHAN, o órgão que tombou aquele imóvel, tem características construtivas, né, que devem ser respeitadas naquele imóvel. Às vezes, quando você ganhou o imóvel, não tinha documento nenhum, mas ele já era tombado. Então, enfim, essa questão de não existência na matrícula do imóvel, da construção como o imóvel está, é uma questão mais complexa, mas que deve ser planejada dessa forma, junto à prefeitura, primeiramente aos órgãos federais, quando forem tombados. Então, finalizando aqui, Márcio, o que a gente sugere, né, nessa breve conversa que a gente está tendo aqui sobre um assunto tão complexo? Primeiro, analisar a documentação dos imóveis da entidade, né, para verificar os gravames. Que gravames? O que são gravames? A gente viu lá no início, né? E planejar os encaminhamentos em cada um, em cada tipo de problema, em cada tipo de negociação que precisa ser feita. E aqui merece também destacar, às vezes a entidade não tem como, tecnicamente, discernir sobre nem o que existe. Aí é importante, talvez, ter uma assessoria, né? Para a gente avaliar, ou para se avaliar, como que está a documentação, análise crítica, né? Planejada. Verificar também a correspondência entre a documentação dos imóveis e a quantidade dos imóveis existentes com os registros na contabilidade. E aqui é importante, quando a gente fala de contabilidade, o reflexo na regularidade contábil, por quê? Pelo Código Tributário Nacional, as imunidades, tanto da organização religiosa quanto das demais entidades que têm SEBAS ou que não têm SEBAS, um dos pontos a serem cumpridos é ter contabilidade regular. E contabilidade regular, uma das partes de ter uma contabilidade regular é o patrimônio que está registrado na contabilidade reflete a realidade? Porque se não refletir, pessoal, isso pode ser caracterizado como uma irregularidade na documentação. Mas fala, mas na Milton não tem cabimento, o negócio é de muitos anos. A gente sabe, né? Então, a gente precisa mostrar o quê? Que a gente está perseguindo essa regularização, né? O que é perseguir a regularização? Está em andamento com as providências. Diante disso, preparar um plano de trabalho com detalhamento das ações, com o que foi possível identificar, ver os responsáveis, os prazos, identificar a urgência e relevância em cada situação. Como eu disse, se a gente vai vender um bem, é importante que, primeiro, regularize aquele bem que eu vou vender. Aquele bem que, às vezes, está com um problema mais grave, com ação judicial, enfim, fazer um planejamento em geral para a gente perseguir essa regularização, e é um caminho, né? Então, Márcio, desculpe o tempo um pouquinho, para a gente alongar um pouco, o tema é complexo. A gente sabe que é importante aprofundar essas discussões nas comissões internas, diocese, nas congregações, e aí a gente se coloca à disposição para atuar junto, né? Estar junto nessas discussões. Vamos aí, Márcio, por favor, as perguntas, né, que a gente tiver. Ok, não, temos sim, né, temos algumas perguntas aqui que a gente recebeu pelo WhatsApp, mas pelo WhatsApp temos também aqui no nosso chat. Bom, a primeira pergunta aqui, Namilton, consigo recuperar, professor Namilton, consigo recuperar o dinheiro do prédio que construímos no imóvel com um gravame de devolução do imóvel ao doador, caso a entidade deixe de prestar o serviço social? Né? Deu para entender, Namilton? Ele fez uma construção de um prédio, mas num terreno que foi doado. E agora eles estão perguntando se é possível reaver o recurso
gasto na construção. Eu entendo que sim, porque existe um princípio na legislação brasileira que ninguém pode se enriquecer ilicitamente. O que é enriquecer ilicitamente? Se a pessoa, eu dei um imóvel, ele construiu lá uma escola, e aí, por algum motivo, não cumpriu determinado ponto, e aí o imóvel vai voltar, por exemplo, para o Estado ou para quem doou. Ora, então, aquilo que eu fiz lá, que eu fiz de melhoria, você vai ter que me indenizar. Eu não posso ficar no prejuízo, né? Então, em regra, aquilo que você fez de melhorias no imóvel que você recebeu, se ele tiver que ser revertido ao dono, que anteriormente te deu, as benfeitorias são passíveis de indenização. Se não for administrativamente, no mínimo, discutir judicialmente. Ok, Namilton, tem um outro aqui, é interessante a pergunta, se a entidade pode vender as unidades de transferência do direito de construir, né? Aquela UTDC, do imóvel tombado, mas com gravame de retroatividade. Se o imóvel tombado, se eu posso vender a UTDC, mas tendo gravame de retroatividade ao doador. Eu entendo também que pode, porque quando eu te deu um gravame, que se você não cumprir determinadas condicionantes, o imóvel volta para quem te deu, esses créditos decorrentes quando o imóvel é tombado, você pode vender esses créditos, eu acredito que ele pode ser feito, porque ele, se você se privar também de não poder vender os créditos de direito construtivo que os imóveis tombados têm, você diminui a sua capacidade de cumprir o objeto que foi te dado como encargo quando recebeu o bem em doação. Então, eu entendo que pode, sim, vender, né, esses créditos para cumprir a finalidade. Se o imóvel tiver que voltar um dia, por algum motivo, para o dono, e o dono fala, você não podia ter vendido esse crédito. Quando ele me deu, ele me falou assim, você não pode nem vender os créditos decorrentes aí do imóvel tombado. Se escrever isso, não pode vender. Mas se não escrever, eu entendo que pode. Ok. Namilton, uma outra questão aqui, você deu um exemplo de gravames de celebração de missa. O senhor deu um exemplo de gravame de celebração de missa. Se estes não forem cumpridos, a entidade pode perder o imóvel? Márcio, aí aquela questão de boa-fé. Eu falei de má-fé, agora vou falar de boa-fé. Você vai falar assim, eu não tenho como te provar, né, que eu fiz um documentário, eu registrei lá que foi a missa dia 2 de outubro, 4 de novembro, aquelas datas todas, é difícil, né, você comprovar isso, mas as orações que foram feitas também fora daquilo contribuiu para a pessoa, né, as orações foram feitas. Então, é óbvio que se um parente, né, não for católico, não gostar de religião, é um ponto pelo assim, tudo bem, as irmãs não fizeram oração, os padres não fizeram oração e provavelmente a pessoa está lá no purgatório até hoje. Então, assim, são pontos, né, Márcio, discutíveis. Eu acredito que um juiz, você, meu amigo, a irmã fez oração de manhã, de madrugada. Tudo bem que não foi na missa oficial, como você pediu. O padre rezou para você nas intenções quando ele estava no retiro. Ou seja, são situações que são óbvias, são eclesiais, que a gente chama obrigações eclesiais, e quando você doa também, né, ali você vai cumprir. Dificilmente você tem lá em 100 anos registrado um papelzinho a hora da missa, quem falou, quem não falou. Eu acho que é uma questão mais de bom senso, né? Então, por isso, nas orações, você já inclui aí, os que eu tenho, os que eu não tenho, gravame, e recebe aí os nomes do que eu estou esquecendo, que a lista não está atualizada. Então, enfim, eu acho que é uma questão mais difícil de juridicamente reverter, porque nós estamos tratando de uma instituição de boa-fé, que é a igreja, né? Se fosse doar para um leigo, né, Márcio? Se doasse para o Márcio, esse aí voltaria com certeza. O Márcio não vai na igreja, não está rezando, já mudou de religião, então você pode devolver o bem porque não está nem rezando. Okay? Tá certo. Namilton, uma outra pergunta aqui, nós temos algumas no chat aqui, eu vou passar para o chat, mas essa a gente já tinha recebido antes. Consigo retirar a cláusula de retroatividade ao doador de forma administrativa? Ou seja, existe uma cláusula que eu tenho que devolver o imóvel se eu não exercer aquela atividade. Eu consigo retirá-la de forma administrativa? Consegue, se a pessoa que te deu estiver viva.
Se a pessoa que te deu não estiver viva, é só um juiz para tirar, né? Que a pessoa não está ali mais. Está nas orações, mas não está presente, né? Então, a retirada de uma dessa retroatividade, né? É quem doou, quem deu. Se quem deu não está vivo, é um juiz para você convencer o juiz com argumentos técnicos que aquela retroatividade, você não cumpriu determinado item, e qual o motivo você não cumpriu, se você pretende cumprir de outra forma, ok? Beleza. Namilton, só emendando a essa pergunta também, uma outra pergunta que a gente recebeu aqui no chat, posso vender um imóvel adquirido por doação, onde as condições e encargos foram cumpridas no prazo? Aí nós temos que lembrar o seguinte, quem doou, se ele falou lá, inalienabilidade, a gente já viu que inalienabilidade é um voto perpétuo, né, gente? Então, você não tira daquele, você não pode vender. Se as condicionantes que ele te deu, ele fala assim, olha, eu estou te dando isso aí, mas você tem que construir uma escola. Se você construiu a escola e ele não disse que se você não fosse dono da escola, o imóvel voltaria para ele, eu entendo que pode vender. Óbvio, né, que alguém pode questionar, mas eu entendo que a gente não deve ter mais obrigações do que as que estão descritas no documento que te obrigou. Perfeito. Uma outra aqui, né, Milton? O imóvel doado à entidade com gravame foi invadido por terceiros. Como devo proceder? Esse aí é um ônus que, em tese, né, primeiro, a igreja já falou lá atrás, nos cânones, para a gente resguardar do modo civilmente válido a propriedade dos bens. Mas você não pode impedir a pessoa de invadir. Quem impede é a polícia, né? A gente não impede, ainda mais igreja, né? Mas se aqui tem invadido, primeiro, vai ser possível, razoável retomar e discutir a posse? Não, Namilton, aqui não dá não, que já invadiu, já está consolidado e ponto final. Então, se já foi dessa maneira, né, o que a gente tem que tentar é tirar junto à prefeitura aquilo do nome da gente e também da própria documentação. Entrar com ação judicial para tirar aquilo do nome, porque senão as dívidas daquele imóvel ficam no seu nome. Mesmo ele estando invadido, dá uma dor de cabeça danada. O IPTU pode continuar chegando, né? Então é importante documentar aquilo. Agora, se esse imóvel foi invadido e tinha um gravame, você fala assim, olha, a invasão não foi por minha culpa, não foi porque eu incentivei, eu tomei as cautelas, mas é uma questão que está fora do controle da entidade. É preciso deixar isso registrado para não parecer assim que foi uma falta de vigilância, uma falta de cuidado, né? Não, E é beleza, importante, Namilton. Márcio, deixa eu Ratificando. aproveitar, Márcio, que mesmo os bens da entidade que esteja sendo utilizada por uma entidade congênere, outra entidade da igreja, o Caritas, qualquer outra entidade, se o bem está ali sendo utilizado por uma outra pessoa jurídica, é importante que se formalize essa utilização. Então, você tem um bem que quem está usando é o Caritas, por exemplo. Eu vou fazer um contrato, pode ser de comodato, né, que é de graça, fazer um contrato de locação, fazer algum documento para amanhã esse outro CNPJ, por vários motivos, não requerer um uso capião, falando assim, não, eu estou nesse bem aqui, eu uso esse bem, eu cuido desse bem, então esse bem eu quero um uso capião. Então, se você não tiver documento, que você sabe que a pessoa está ali, que você deixou a pessoa ficar ali, que você concordou com determinados valores, é possível de perder o bem lá na frente, mesmo para entidades que a gente acha que está muito próximas a nós. Então, beleza, Namilton, muito obrigado. A doutora Lohane, que está nos prestigiando aqui, Namilton, ela é coordenadora jurídica lá da Arquidiocese de Goiânia, ela está na mesma linha do que você acabou de dizer, ela está ratificando que ela conseguiu, inclusive, recorrendo à Santa Sé para reverter uma questão de gravame. É claro que cada caso é um caso, mas ela dá um exemplo aqui de uma congregação, um imóvel que tinha sido doado para uma paróquia, e ela conseguiu fazer a reversão do gravame. Muito obrigado, doutor Lohane, pela colaboração e pela presença conosco. Namilton, só mais duas perguntas aqui, e eu já vou fazer as duas de uma vez e já te devolvo a palavra. Uma a mesma pessoa que perguntou daquela questão do imóvel que foi invadido, se ele deve sair do imobilizado,
e uma do Frei Irving, que ele pergunta, o Padre Paulo colabora com a nossa discussão aqui, dizendo que existem uso campeão jurídico e administrativo, existem então as duas modalidades, jurídico e administrativo, e o Frei Irving pede para você discorrer só um pouquinho a respeito dessa questão do uso campeão administrativo. Então, duas coisas. Uma é se os imóveis na contabilidade, o imóvel invadido, ele tem que ser dado baixa na contabilidade, e o que você poderia nos falar do uso campeão administrativo? Namilton, muito obrigado, eu te devolvo a palavra, lembro a todos os presentes que será enviada a pesquisa né, de avaliação desse nosso encontro e também o texto publicado na última vertentes da doutora Rosana a respeito também dessa regularização de imóveis. Namilton, muito obrigado, te devolvo a palavra com as duas últimas perguntas. A primeira questão, Márcio, da contabilidade, eu entendo que, provado que aquele bem está invadido e que eu não tenho mais como ou a intenção de reaver ao patrimônio, eu devo dar baixa na contabilidade com base nessa informação jurídica, algum documento que prove para a contabilidade que aquele bem ele não existe do ponto de vista patrimonial. Ele existe lá fisicamente, mas eu não tenho como reavê-lo, ele não produz nenhum ganho para a entidade, ele está sendo usado por terceiros. Eu não vou reaver, porque ali já é uma invasão consolidada, a igreja não vai brigar com aquelas pessoas, e ponto final. Então, documenta isso, e eu entendo que, com base nessas questões, a contabilidade deve dar baixa no patrimônio, porque ele é um patrimônio que não existe, do ponto de vista prático, né? Então, minha opinião é essa. A segunda questão é das ações de uso campeão. Tem realmente o que é muito conhecido, o que é muito praticado, é a questão do uso campeão judicial, mas tem também a forma administrativa, que a legislação prevê, onde você ocupando aquele imóvel, né? Estou falando de forma muito resumida, né? Onde você ocupa aquele imóvel de forma pacífica, né? E você consegue reunir a documentação, onde os seus confrontantes, ou seja, seus vizinhos, declaram que quem está ali naquele imóvel é você por tanto tempo, ou seja, obedecidas algumas formalidades administrativas, reunindo essa documentação, você registra esse chamado uso campeão administrativo na matrícula do imóvel. Ele tem uns regramentos a serem observados, mas ele realmente não precisaria de ir a juízo. A juízo ficaria aqueles casos mais complexos, onde a posse da sua terra está sendo contestada por outra pessoa. A pessoa fala, não, esse terreno que a igreja está aí é meu. Então, se houver esse tipo de litígio, já não pode mais ser administrativo. Ok? Certo. Namilton, só para lembrar que o nosso próximo Axis às 10, a gente vai tratar do escritório da qualidade na área de gestão hospitalar, então é a área de qualidade dentro dos serviços de saúde, esse é o Axis às 10 de julho, e em agosto a gente vai trabalhar as tabelas de mensalidades escolares para 2023. Então, são dois temas importantíssimos, um para a área de saúde, no mês de julho, no Axis às 10 de julho, e já no Axis às 10 de agosto, provavelmente o Axis às 10 de agosto, a tabela de mensalidades. Se a gente tiver um cenário que nos permita, um cenário econômico e social que nos permita já fazer algumas previsões aí econômicas para 2023. A todos e todas, muito obrigado, uma abençoada quinta-feira, e eu te devolvo a palavra, Namilton. Pessoal, a palavra de agradecimento, Márcio, da oportunidade de estar com pessoas assim, tão boas, né? Que fazem ações tão boas nesse Brasil, que está precisando de muita coisa a ser feita, né? Em favor dos mais necessitados. Agradecer imensamente aí a equipe do Axis, nesse apoio, ao Márcio na questão técnica, ao Adilson, e a todos aí que estão sempre conosco. Fiquem com Deus e estamos à disposição para, no que for possível, ajudar a todos e a todas. Um bom almoço aí para daqui a pouco, para todos, né? Um abraço, fiquem com Deus.